Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do Parabolando Podcast. Hoje continuando no capítulo 21. O título do capítulo 21 fala Nova Jerusalém, mas agora realmente é que nós vamos entrar, né? Exato, Na Nova Jerusalém. Já falamos de algumas coisas no episódio passado e hoje vamos chegar literalmente na Nova Jerusalém. Vamos ver o que vai acontecer nesse momento tão especial de Apocalipse. Beleza? Alfredo, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Estamos aí já no apagar das luzes, né, do livro de Apocalipse. Gostaria que você nos acompanhasse aí pelo YouTube, Instagram e no Facebook. Nossos episódios estão todas segundas-feiras, às 8 horas aqui, horário dos Estados Unidos, e aí no Brasil, às 21 horas. Já vamos aí batendo os 2.100 inscritos, viu, Alfredo? Oh, que maravilha. Beleza? Agradeço a você, compartilhe, se inscreva no canal se ainda você não é inscrito e dê o seu joinha e faça o seu comentário. E vamos já batendo bola aqui, né, no nosso capítulo 21 de Apocalipse com... Chegou, né? Uau! Chegou a Nova Jerusalém. Rapaz, tem grandes, como é que eu falo? Grandes descrições, né, sobre Nova Jerusalém. E hoje a gente vai só pegar só um pedacinho aqui, mas isso aqui foi o que o profeta João, a visão que ele teve, com as coisas o quê? Com as coisas que ele tinha conhecimento, né? Eu tenho certeza que a Nova Jerusalém é muito mais incrível do que está escrito aqui, né? Então é isso aí. Seja bem-vindo mais uma vez, Alfredo. A bola é contigo. Opa, muito obrigado. Então vamos lá. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite a todos. Continuando então aqui no capítulo 21, né, do livro de Apocalipse. Essas semanas nós temos visto o novo céu e a nova terra, né? Exato. E esse novo céu e a nova terra é uma capital. Sim. Né? Uma capital que foi construída lá no céu. Uau. Não é? Então olha que coisa interessante, né? Essa cidade que Deus construiu, ela desce do céu para habitar com os homens aqui na terra. Ela vai descer, mas ela vai... Há duas visões sobre isso aqui. Alguns pensam que ela ficará parada no ar, né, no céu. Outros pensam que ela vai tocar a terra e ficará aqui. Ah, ok. Né? Isso aí. Mas não, só detalhes, né? É só detalhes, né? O que é interessante é que ela vai estar aqui. Vai estar aqui, a cidade santa. E aí o apóstolo João, ele diz assim no versículo 9, né? Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e me disse, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Sim. Então, interessante porque esse assunto aqui está um pouco assim, essa primeira frase, né? Falando de 7 pragas, né? Está um pouquinho fora do que a gente tem estudado aqui, né? Exatamente. Interessante isso, né? Veja que no decorrer do livro do Apocalipse, nós vamos ver algumas vozes, alguns anjos falando com João. Este específico anjo que mostrou a cidade santa, Jerusalém Celeste, era um daqueles 7 anjos, está lá no capítulo 17 de Apocalipse, que tinham as 7 últimas pragas que foram derramadas sobre a terra. Um daqueles anjos se dirigiu até João e falou para ele assim, olha, vem aqui, que eu vou te mostrar a esposa, a noiva, a esposa do Cordeiro. Uau, quem é? Não é? E é interessante que ele diz assim, e levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela brilhava com a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como o jaspe cristalino. Muito bem. Então, olha só, João foi levado em espírito a um grande e alto monte. Foi deste monte que ele vê a Jerusalém descendo do céu, né? A cidade descia do céu e ela brilhava com a sua glória. E diz assim, e o seu brilho era semelhante ao jaspe cristalino. Essa pedra jaspe aqui, no grego, algumas pedras que nós vamos ver aqui que tem na Cidade Santa. Tem muitas aqui, né? Tem várias pedras. Algumas pedras não se sabe ao certo, tem alguma noção de como é.
que não se encontrava a pedra assim que dava exato ao nome daquela pedra. A versão no grego aqui que chega mais próximo é diamante. Ah, ok. Então é um diamante brilhando. Então você imagina um anel de diamante, quando você olha para ele, ele brilha, aquele monte de brilho assim que chega até a doer o olho, né? Sim. Você imagina esta cidade descendo do céu com esse brilho de um diamante e o tamanho dessa cidade. Agora, o interessante, tem algumas coisas que nós vamos dizer aqui sobre a questão da noiva, a esposa do cordeiro e a questão desta cidade. O profeta Isaías, ele fala algo muito semelhante, lá no capítulo 54, a respeito da cidade, dessa cidade santa, dessa cidade da Jerusalém, que Deus escolheu para ser sua morada para sempre. E muitos pensavam que a morada de Deus seria a morada que eles tinham, a cidade que eles tinham construído. Sim. Mas há duas coisas aqui. O capítulo 54 de Isaías, ele vai falar sobre a futura glória de Sião, de Israel. Mas aqui no versículo 11, ele diz assim: ó oprimida, arrojada com tormenta e desconsolada. Isso aqui é o que vai acontecer com Israel nos ataques inimigos, né? E como aconteceu várias vezes, né? Ele diz assim: eu te construirei com pedras de turquesa e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de joias brilhantes e todos os teus muros de pedras preciosas. Ok. Você vê que Isaías estava dando aqui já uma visão, uma prévia aqui, uma né? prévia do que iria ser esta cidade santa, que não podia ser uma cidade construída aqui na terra. Veja que o apóstolo Paulo fala sobre isso na carta aos Gálatas, no capítulo 4, no capítulo 4, nós vamos lá para o versículo 26, começar do 25, né? Paulo aqui está fazendo uma dissertação aqui alegórica sobre a promessa que tem entre Agar e Sara, né? Que o filho da promessa é o filho de Sara. Sim. Ele está falando quem são os verdadeiros livres, né? Ele diz assim: ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, porque é escrava com seus filhos. Então eu falo, Agar, ela representa essa Jerusalém aqui da terra, essa atual, porque ela é escrava com os seus filhos, está debaixo da lei, está debaixo da escravidão do pecado, está debaixo de todas essas coisas. No versículo 26 ele diz assim: mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Então, se alguém te perguntar se você tem uma mãe no céu, você diga: tenho. Sim. A Jerusalém celeste é a nossa mãe. Pois está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não está de parto, porque os filhos da abandonada são mais que os filhos da que tem marido. Então você vê que Paulo, ele está dizendo aqui que ele está falando assim que a Jerusalém que está lá de cima, ela é livre. A Jerusalém celeste é aquela que vem para nós, não construída por mãos humanas. Depois nós vamos ver isso lá no livro de Hebreus capítulo 11, né? Hebreus capítulo 11, lá no versículo 8, aonde o escritor aos Hebreus, ele vai dizer algo interessantíssimo, né? Quando ele fala sobre a Jerusalém, quando ele fala sobre Abraão, né? Ele vai falar sobre Abraão e sobre isso. Ele diz assim, capítulo 11, no versículo 8. Ele diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então você veja que a caminhada de Abraão na terra da promessa como estrangeiro já apontava que a promessa de Deus não era aqui. Aí ele diz assim no versículo 10: pois esperava a cidade que tem fundamentos,
da qual Deus é o arquiteto e construtor. Ok. Então veja, essa cidade que desce, que João vê descendo no céu, que tem um aspecto de diamante, ela foi construída pelo próprio Deus. O Abraão, ele andou peregrino, sabendo que a cidade dele, que a promessa não era aqui, né? O apóstolo Paulo, Isaías já tinha profetizado que as cidades iriam ser de pedras preciosas e a cidade ia ser disso. E o apóstolo Paulo diz, mas a Jerusalém lá de cima, ela é livre e ela é a mãe de todos nós. E aí diz aqui que ela é a noiva e a esposa do Cordeiro. Porque nessa Jerusalém é que vão habitar nós, igreja, que somos a noiva do Cordeiro. Okay. É o adorno. Então esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Então você veja aqui, que ele diz aqui no versículo 12 assim, tinha grande e alto muro, com 12 portas, e nas 12 portas tinham 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Tá tendo um mix aí, né? Olha só. Sim. Aqui, no livro de Apocalipse, quando nós começamos o livro de Apocalipse, nós falamos algo sobre a questão de Israel, né? Israel, igreja e nações. A gente sempre tem repetido isso, né? Então, aqui, a linha teológica que nós já falamos sobre essa linha teológica, que são chamados os preteristas, né? São chamados hoje assim, que dizem que porque Israel rejeitou o Messias, sim, todas as promessas que Deus tinha feito para Israel passam para a igreja e nós estamos já no milênio, já estamos acontecendo as coisas e tal. E que Israel não terá mais aquelas promessas, não, direito a nada. Mas João viu aqui, no final da história, sim, na cidade santa, que está lá no céu, 12 portões, com 12 anjos nos portões e nomes escritos, olha só, nomes escritos sobre as portas. Sim, das 12 tribos, né? Das 12 tribos dos filhos de Israel. Okay. Então você vê aqui que o plano de Deus para Israel não ficou, a promessa de Deus, os dons de Deus são irrevogáveis. Sim. Então aquilo que Deus prometeu para Israel e escolheu Israel como um povo, ele jamais abandonará. Todas as várias profecias do Antigo Testamento falam isso, olha, eu jamais te abandonarei, jamais te deixarei, Israel meu povo e tudo aquilo. Mesmo eles rejeitando o Messias, Deus no final os salvará. E o apóstolo Paulo fala isso, nós já falamos sobre isso aqui, né? Que a cegueira dos judeus é até que se complete o número dos gentios. Então todo Israel se converterá, porque a promessa de Deus para eles não falha, não vai falhar. Tanto que quando Jesus estava falando, né, sobre a mulher lá de Tiro e de Sidom, certo? Que tinha a filha que estava endemoniada, o que ele disse, né? Ele disse, não convém tomar o pão dos filhos. Sim, então quer dizer, isso não... O que é filho jamais deixará de ser filho. Agora, nós não sabemos o que esses filhos vão passar. Exatamente. No caso de Israel. Foi a nação escolhida pelo próprio Senhor. Exatamente. Então, e é a nação de Jesus, é o povo dele. Sim. Jesus é judeu. Sim. É judeu. Sim, né? Continua sendo judeu, não é? Está nos céus e a raça dele é a raça judaica. Então, o que acontece? Para o nome das 12 tribos de Israel estar inscrito lá no céu, nas 12 portas da cidade, é porque Deus tem a promessa dele dizendo, o meu compromisso com vocês não falhou. Sim. Nunca vai falhar. O que eu fiz, eu fiz. O que eu fiz está feito. Sim. Né? Eu prometi, a aliança que eu fiz com vocês quebraram, mas eu não. A minha parte da aliança está cumprida. Né? Então Deus irá cumprir e trará os filhos dele de volta, né? E então terá lugar para eles lá, porque o nome deles está na porta. Então quando nós chegarmos no céu e formos entrar pelos portões da cidade, nós vamos ver lá Judá, Rúben, Asaf é Simeão, vamos ver todos os nomes deles lá. Naftali, Manassés, Efraim, vai ver todos os nomes deles lá das tribos, sim, todos nos portões. Nós vamos ver esses nomes escritos lá. Sim. Estão lá porque Deus disse que o meu povo é meu povo e a minha promessa eu cumpro. Meus dons são irrevogáveis, ok?
Muito bem. Só que aí, né? Aí diz assim, entra um assunto interessante aí agora, né? Aí diz assim, ó, do lado do Oriente tinha 3 portas, do lado do Norte 3 portas, do lado do Sul 3 portas. E do lado do poente 3 portas, sejam 12. 12. Agora no versículo 14 ele diz assim, o muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aí que entra nós. Aí entramos nós. Então você veja que na porta é o nome de Israel, o nome das 12 tribos de Israel, mas o fundamento tem o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Uau! Então, são 12 fundamentos, né, na fundação da cidade, são 12 grandes pedras, não sei como é que é ali, 12 fundamentos. É a fé apostólica. Exatamente. E ali estão o nome dos 12 apóstolos. É por isso que a nossa fé está fundada em quê? Na doutrina dos apóstolos. No livro de Atos dos Apóstolos diz, e permaneciam na doutrina dos apóstolos. Né? Então, Cristo é a pedra principal, aonde o alicerce, o fundamento, a fundação que é colocada ali é a doutrina apostólica. Em cima desse alicerce é que é construída a igreja, que nós construímos. Não podemos construir fora desse alicerce. Sim. Quem constrói fora desse alicerce está fazendo puxadinho. Vai cair. Não tem alicerce. Não é? Então, por isso que a igreja sempre zelou e sempre zela pela doutrina apostólica. Sim. Né? Por aquilo que os apóstolos deixaram, por aquilo que eles falaram. E a interpretação que os apóstolos deram a antiga aliança, a aliança ao Antigo Testamento, a todas as profecias e promessas que Deus fez desde que Adão pecou, as promessas que Deus fez. Então veja que o apóstolo Paulo, por um exemplo, ele era judeu, filho de judeu, fariseu, filho de fariseu, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, estudou aos pés de Gamaliel, quer dizer, ele nasce na Turquia, depois é mandado para Jerusalém para estudar aos pés de Gamaliel, que era o maior teólogo dos judeus naquela época. Gamaliel era neto ou bisneto de Hillel, que é um dos grandes, as duas linhas que havia em Israel de teologia, Hillel e o Shammai, né? Então as duas linhas maiores que tinha de teologia eram essas, e o apóstolo Paulo estuda aos pés de Gamaliel. Então o apóstolo Paulo, quando ele perseguia a igreja, ele perseguia justamente porque ele era o braço de ferro ali do Sinédrio, né? Dos anciãos ali que governavam Israel. E o que acontece? Quando o apóstolo Paulo se converte, ele vai para o deserto da Arábia e fica 3 anos lá. E ele diz, o meu evangelho que eu prego, eu não recebi de nenhum homem. Foi Jesus Cristo quem se revelou a mim. Uau! Né? Ele fica 3 anos ali no deserto da Arábia, e ali ele vai, o próprio Jesus se revela a ele, e ele vai reinterpretando tudo aquilo que ele sabia como rabino do Antigo Testamento. É por isso que as cartas de Paulo são muito fortes. Você pegar Romanos, né? Romanos é muito forte. Romanos foi quem influenciou Santo Agostinho, Martim Lutero, os grandes, né? A Reforma Protestante. Então você vê que do Novo Testamento são 27 livros, né? Sim. 23 são de Paulo. 70%. Não é? Uhum. Então você olha aí, você vê. Alguns ainda. Isso a gente tirando a carta aos Hebreus, né? Para mim foi Paulo que escreveu, eu ponho ele 24. Bota na conta dele, mas. Né? Quando eu chegar, eu falo, Paulo, coloquei na tua conta. Mas não está certo. São apenas como é que eu falo? Hipóteses. Hipóteses, né? Então, mas o que acontece? Então, Paulo, ele reinterpreta todo o Antigo Testamento ali, né? E ele chega à conclusão do seguinte: não, esse evangelho que eu recebi é isso, e a doutrina apostólica, ela é essa. Tudo aquilo que estava profetizado, tudo aquilo que aconteceu, apontava para o Cristo. Tanto que quando Jesus Cristo se transfigura ali no Monte das Oliveiras, no Monte Tabor, ele se transfigura, e aparece do lado dele Moisés e Elias. Né? Ou seja, Moisés, que é a lei, e Elias, que representava os profetas. Então ele está dizendo, a lei e os profetas se cumprem em mim. Isso que é aquele significado muito forte ali da transfiguração, né? Então ele falou, eu
tudo que estava na lei e nos profetas diz respeito de mim. Então você vê, os apóstolos pegam todo esse panorama do Antigo Testamento e eles explicam cristologicamente, baseado em Cristo. E é por isso que o nome deles está na base da Cidade Santa, que é o Jesus Cristo que nos salva. Não é? Então olha que coisa interessante, você vê nas portas o nome de judeus e nos fundamentos o nome dos apóstolos, dizendo que o povo de Deus vai cumprir a promessa que fez para eles. Sim. E os apóstolos que estão lá é o fundamento para a salvação, que é a pregação de Jesus Cristo como Filho de Deus, não é? Uhum. E no versículo 15 ele diz assim: aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. Então, o anjo que falava com ele tinha uma cana, daí vem a palavra cânon, né? De medir, Sim. né? Livro canônico mediu, de ouro, que era para medir a cidade. Agora, aqui no 16 ele diz assim: a cidade era quadrangular, o seu comprimento era igual à sua largura. Mediu a cidade com a cana e tinha ela 12.000 estádios de comprimento, e largura e altura eram iguais. Muito bem. Ok? Vamos traduzir aqui isso em metros. Em quilômetros. Em quilômetros. Tá? Então, essa cidade, ela tinha 1.200 quilômetros, tá? 1.200 por 1.200. E 1.200 de altura. E a altura era iguais ao comprimento, então era quadrangular. Então, 1.200 quilômetros, tá? Daria, como daqui na Flórida. Mais ou menos. Não, Não mais. Mais, né? Mais. Não, pera um pouquinho, não, que nós estamos confundindo. Desculpa, pessoal. Estou confundindo milha. É porque a gente fala com milhas, né? É. Então, não, vamos sentir, é uma distância como de Brasília até o Rio de Janeiro. Brasília é o Rio de Janeiro. Isso, mais ou menos 1.200 quilômetros. 1.200 quilômetros, ok. Para quem está no Brasil aí, a distância Brasília, Rio de Janeiro. Para um pouquinho, vamos aqui, para um pouquinho. Para aí. Vamos refazer as contas aqui, porque como eu disse para vocês, aqui, com uma milha, ela significa 1.609 metros, né? Muito bem, então vamos fazer uma conta aqui, ó. A cidade media aqui, ó, 2.200 quilômetros de comprimento. Então, vamos a nível de Brasil, tá? De Brasília até Recife, mais ou menos. Brasília, Recife. Bom, isso. Atualizando. Atualizando, então, né? Você que está indo, né? Tá. Aqui a gente está falando em linha reta, né? Com certeza lá é um pouquinho diferente, né? A estrada... Mas 2.200 quilômetros. Tá aqui, ó. Que eu tô, na versão que eu estou aqui com ela, que a NVI é o sistema métrico, ok. Né? Entra aqui com o que a gente... Porque falar em côvados, falar em estádios... Estádios são medidas gregas, né? Exatamente. Mas aqui no nosso caso aqui, ó, tá aqui, ó. Ele mediu a cidade com essa vara. E essa cidade tinha 2.200 quilômetros de comprimento, tá? Que é quadrado. A largura e a altura eram igual ao comprimento. Muito bem, então tá aí essa cidade. É uma cidade enorme. Enorme, e é um cubo. É um cubo. É um cubo porque ela é quadrada, então ela tem 2.200 assim, 2.200 assim, e 2.200 de altura, o muro. E isso tem um significado muito interessante, porque é um significado de perfeita simetria. Okay. É uma simetria perfeita, que não tem... em todas as medidas dela são iguais. Isso quer dizer a perfeição de Deus e a perfeição da cidade que Deus preparou para nós. Então, você já imaginou, né? O pastor está fazendo as contas aqui. Para a gente ver o tamanho. Então, a cidade é grande, é uma cidade muito grande. Sim. E aí ele diz assim, né? Era quadrangular, e ele mediu o seu muro e era de 144 côvados, segundo a medida de homem que o anjo estava usando. Aí o versículo 18 diz assim: o muro era construído de jaspe, como nós vimos lá, né? E a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro límpido, ou transparente, não é?
Então, olha o que acontece aqui. Tem a medida do muro, a largura do muro, né? Que seria a largura do seu muro, era de 144 côvados. Que aqui, a largura do muro aqui é 65 metros de espessura. Então, a espessura são 65 metros o muro. Sim. Não é? Então, você imagina, 2.200 quilômetros para cá, e 65 metros de largura era o muro. Agora, por exemplo, você, Alfredo, você ficou aí até onde que você foi aí? Agora no 18 aqui, né? O muro era construído de jaspe. Muito bem, nós vamos ficar nesse 18 aí. Porque senão nós vamos... Na próxima semana, tá? No próximo episódio, eu vou fazer um cubo. Ok. Tá? Vou trazer um cubo, tá? E também vou trazer um comparativo, tá? De quais países do mundo que teriam mais ou menos essa área. Esta área, ótimo. Essa área, tá? De quanto que seriam os países mais ou menos que teriam esse tamanho. Ótimo. Tá? De quantos 1.000 quilômetros, né? Quanto daria? No caso aqui, ó, seriam 4.840 quilômetros. Olha só. Tá? 4.840 mil, né? Exato. Quilômetros. Então aqui 4 milhões, né? De 840 mil quilômetros que dá esse número aqui, tá bom? Aí eu vou trazer então um cubo e também vamos trazer um país do mundo, ou dois, né? Na qual hoje trazer a população que teria nesse país. Que teria nesse país. Por Exato. exemplo, nós temos um país como o Japão, né? Um país como o Japão, que é um país do tamanho de São Paulo. Tamanho de São Paulo, é. Que com certeza essa cidade é muito maior do que isso. Né? Temos um país aí do tamanho de São Paulo, né? Que é o Japão, e que tem em torno de 150 milhões, se não me engano, 130 a 150 milhões de habitantes nesse tamanho. Só para você ter uma ideia. Já imaginou? Então, é um negócio muito interessante, né? Sim. Para a gente imaginar... Lembrando da altura, né? Lembrando da altura, que é a mesma altura. Tá, que nós estamos vendo aqui alguns arranha-céus, porque a nossa mente ela está restrita ao que a gente conhece. O que a gente vê. Tá, porque no João aqui, esse João, rapaz, esse cara foi um cara abençoado. Imagine só, o Senhor mostrando para ele essas coisas, como é que ele se sentia vendo isso? É uma coisa que nunca tinha visto, né? Os olhos não viram, o coração, os ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração do homem, né? Okay. Então, João, de repente, ele vai para esse alto e grande monte, sim, e ele olha e vê esse negócio descendo do céu. É uma construção muito grande isso aí, né? Grande. Porque se tem essa altura, o porquê que você teria essa altura, né? Exato, uma altura muito grande, onde terão muitas coisas. Exatamente, porque hoje o maior prédio, né? O maior prédio hoje, né? Que é o Burj Khalifa, né? Que fica lá em Dubai, ele tem em torno de 800 e poucos metros, nem 1 quilômetro. Não tem nem 1 quilômetro. E aqui nós temos alguma coisa que tem 2.200 quilômetros. Seria como se fosse 2.200 níveis. Níveis, é. Entendeu? Exatamente. Então, se você tem aqui um prédio hoje, que no caso que é de Dubai, que seria 800 e poucos metros, vamos supor que ele tivesse 1 quilômetro, tá? 2.200 seriam 2.200 níveis mais ou menos dessa altura. É muito alto, é muito grande, não é? Então, e João fala que o muro era construído de jaspe e a cidade é de ouro puro, semelhante ao vidro límpido, ao vidro transparente. É interessante que a gente vê aqui na explicação de João, sempre a questão da transparência. Sim. Porque na Cidade Santa, irmãos, ninguém precisa esconder nada de nada. O pecado não estará mais lá. Desculpa, Alfredo, olha aqui, ó. No 17, ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana. Que o anjo estava usando. Você já pensou um negócio desse? Quer dizer, o anjo estava usando uma medida humana para o João ver como é que era. Humana. Para o João ver como é que era. Tá, aqui não tava, aqui, veja bem, estamos falando de alguma coisa que foi construída nos céus, mas o quê? Com a medida para os homens. De homem, é como diz Jesus, né? É Deus, mas se fez aqui homem. Na terra. Aqui também é o quê? Medida humana. Humana. O Senhor não vai fazer uma coisa que não seja para o homem, que no caso, o homem como filho, como criação, como obra-prima das mãos do Senhor, está aqui. É humano. É humano. É para o homem. Por isso que ele fala que... o quê? Foi o quê? Para que foi feito? Foi feita para que o homem habite nela. Os filhos, né? E a terra Deus fez para os filhos dos homens. Então pronto. Né? Assim que diz. Então, o que acontece? É isso que o pastor está dizendo, né? Essa cidade foi feita lá para os homens habitarem, para o ser humano habitar. Não foi feita para seres espirituais, foi feita para homens. Por isso que a medida é de homem. Sim. Coisa interessante, né? E aí? Olha, a cidade está esperando por nós. Por isso que o apóstolo Paulo fala, irmãos, pensai nas coisas lá de cima, aonde está o nosso Deus. É nessas coisas que nós temos que pensar, é nessas coisas que devem ocupar a nossa mente, todos os dias, em todo instante.
Ok, Alfredo, olha aí, ó. Opa! Chegamos no final já? No final, gente, olha, vamos fazer o seguinte, semana que vem, no nosso próximo episódio, nós vamos estar trazendo aqui algo bem para exemplificar esta cidade e o que pode caber nessa cidade. Talvez a gente põe aqui também as cores das pedras, mais ou menos como seria hoje. Tá. Eu tenho lá as cores da pedra, eu vou passar. Talvez a gente ponha para ter uma ideia das cores que serão as pedras na Jerusalém Celeste. Coisa linda, coisa assim, tá bom, então. Magnífica. Falou, Alfredo? Beleza, então. Vocês viram que eu tô... Sabe aquela história que você tá conversando com a pessoa e fala assim, não tô te cortando não, mas você não tá cortando, mas você tá me cortando? Então, Alfredo, não tô... Considerações finais, porque se a gente for aqui, porque olha, gente, essas medidas, o que é... Sabe o que me lembra isso aqui, Alfredo? Me lembra lá do tabernáculo, né? O detalhe, tudo em detalhe. A fineza, a nobreza, né? Desse material que está aqui. Gente... Tudo preparado para nós. Considerações finais, Alfredo. Olha que maravilha, irmãos. Eu vou longe aqui hoje. Todas essas coisas, Deus, nosso Pai amoroso, que nos ama muito, não é? Preparou para nós. Amém. Está preparado lá, como ele dissesse, isso aqui está para os meus filhos que creram em Jesus Cristo. Né? E eles vão habitar nessa cidade. Eu lembro que quando eu morava no Brasil, eu estava voltando da faculdade, voltando em algum lugar, e a rua não era asfaltada, aí chovia, aquele barro e tal. Aí eu pensava assim, não, hoje eu estou pisando no barro, mais um dia eu vou estar pisando numa rua de ouro. Olha que benção. Isso é para todos nós, não importa, irmãos, onde nós habitamos, um dia nós vamos estar pisando lá. Lá do Suzano, não sei de onde você é. Olha, de onde você é? Eu sou lá de Brasília, mas nasci em São Paulo, né? Alfredo também é lá de São Paulo, Suzano. Eu morei lá na Penha, morei na Ponte Rasa, Ermelino Matarazzo e por aí vai, né? Zona Leste, né? Zona Leste, minha família está toda Zona Leste, Zona Norte. Isso aí, tá bom, pessoal? Então, já deu o toque aí, Alfredo? Beleza, estamos aí. Agora eu fiquei tão empolgado aqui com essas medidas aqui, rapaz, da construção aqui, né? Tá bom? Então, pessoal, nos vemos até o próximo episódio do Parabolando Podcast com grandes novidades, né? Chegando aí, mas ainda tem muita coisa boa ainda, né? Muita coisa boa. Não deixe de acessar aí as nossas plataformas, que com certeza você vai ter uma boa surpresa na próxima semana. É isso aí, pessoal. Nos vemos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.